Olá, olá! Você está ouvindo o DermaCuraCast. Esse é o podcast oficial da Clínica Dermacura. Vamos que vamos! Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso DermaCuraCast. Eu sou Leandro Miranda e estou aqui com a doutora Gabriela Kruszewski. E hoje nós iremos falar sobre hábitos que curam. É uma ideia muito interessante que nós iremos compartilhar com vocês. E eu quero perguntar, Gabriela, como nasceu essa ideia aí dos hábitos que curam? Olá, essa pergunta é muito interessante, porque esse projeto, Os Hábitos que Curam, nasceu de uma forma muito despretensiosa. Eu sempre tive um anseio de ajudar mais os pacientes. E eu percebia que durante o processo de cicatrização dos meus pacientes, durante o processo de acompanhamento da doença deles, era como se algo faltasse. Como assim, Gabriela, algo faltasse? Eu atendi o paciente, eu tinha tecnologia nas minhas mãos, ao meu dispor, eu tinha vários curativos especializados para utilizar, eu tinha laser terapia, mas alguns pacientes não alcançavam o objetivo final, o resultado final que a gente almejava, que era a cicatrização. E isso era algo que sempre me incomodava em alguns pacientes. Como é que eu podia ajudar, né? Ficava aquela pergunta, como é que eu posso ajudar mais esse paciente? Por que esse processo com ele está sendo de forma diferente que acontece com outros pacientes? Então, essas perguntas me fizeram fazer um processo de busca. O que ajuda? O que está implicado na questão da cura do paciente? E aí eu fui, então, ver um documentário sobre cura que fugia, né, um pouco da medicina tradicional, que é a medicina que a maioria das pessoas conhece, a que eu pratico, uma medicina muito mais voltada para queixa, ou seja, eu sinto algo, eu tomo um remédio para isso, e menos voltada para uma medicina que leve em consideração as questões emocionais, mentais, espirituais do paciente. E foi aí que, nesse estudo, eu comecei a me aprofundar e me deparei com uma pesquisadora que me chamou muita atenção, que foi a Kelly Turner, que ela pesquisou mais de 1.500 pacientes ao longo de um tempo, de diversos países, e desses pacientes, ela catalogou, esses pacientes eles tinham doenças tidas como incuráveis, inclusive câncer, e esses pacientes conseguiram se curar. 9 hábitos foram encontrados em todos. E disso, então, nasceu uma experiência de falar mais sobre esses 9 hábitos, que foi a live da Dermacura, né, os 18 desafios, e a gente falou em 2 lives sobre cada um desses hábitos, e a partir daí sempre ficou aquele gostinho de quero mais. Como é que eu falo disso, mas como é que eu pratico isso? E não só isso foi levado para dentro da clínica, né, como algo muito importante, ou seja, mudamos uma visão do paciente, levamos uma visão mais integral desse paciente. Então, temos 2 linhas, né, de ação hoje em dia para os hábitos que curam. Uma linha que está aplicada diretamente no paciente com lesão de pele, que nos busca na clínica, e um grupo hoje de apoio às pessoas que desejam praticar hábitos que curam. Tudo voltado e ficou muito alinhado, né, com o propósito da clínica, com o meu propósito no momento que nós criamos a clínica. Porque o nosso propósito é cuidar de pessoas, é cuidar de gente, mas indicando, né, mostrando caminhos que levem à cura. E vale lembrar que essa cura, ela não é só uma cura física, né? Quando a gente fala dos hábitos que curam, a gente é surpreendido, porque apenas 2 hábitos são físicos dos 9, os outros são hábitos emocionais, mentais e espirituais. Então, mostrar esse caminho, essa possibilidade de cura para os pacientes, isso revela realmente o maior propósito da Dermacura. A gente precisava desvincular a ideia de que cura é só se sentir bem do ponto de vista físico. A gente
é gente, somos pessoas, e pessoas, quando a gente fala de saúde, a gente está tratando dos diversos pilares, como eu sempre ressalto em tudo que eu vou falar de saúde. É o pilar físico, é o pilar emocional, é o pilar mental e é o pilar espiritual. E eu sempre acrescento, né? O pilar familiar, é o ambiente que a gente vive, a nossa questão financeira, tudo envolve na nossa saúde. Então, eu acho que os hábitos que curam trouxe essa visão de que o paciente ele é integral e ele não pode ser repartido de forma nenhuma, senão a gente não está cumprindo o nosso propósito. Excelente. E quero aproveitar e te perguntar, imagino que todo mundo esteja também curioso, para saber quais são esses hábitos aí catalogados e que ajudam tantas pessoas. Dos 9, foram 25, mas como 9 estavam presentes na maior parte dos pacientes, são esses 9 que nós trabalhamos também. E desses 9 hábitos, como eu tinha dito, 2 são físicos, os outros são emocionais. Então, os 2 físicos, quais foram? Tiveram uma mudança, registra aí, uma mudança radical na dieta. O segundo, fizeram uso de ervas e suplementos, algo que lembra realmente os antepassados. As pessoas utilizavam muito essa questão da erva na cura, na saúde. E aí vieram os outros hábitos. Um dos hábitos principais, chaves, é a pessoa ter um motivo para viver. Então, você descobrir qual é o seu motivo para viver. Depois, então, o terceiro. O quarto é você acreditar na sua intuição, né? Daquilo que você sabe inconscientemente que te faz bem. Então, acreditar na sua intuição. O outro é liberar as emoções que ficam reprimidas. Acumular emoções positivas. Então, ao mesmo tempo de que eu libero as emoções reprimidas, eu também faço um movimento de ter emoções positivas, momentos bons. E, por fim, aceitar o suporte social. O que é isso? Ter uma rede de apoio no momento de dificuldade. Todos precisam de uma rede de apoio. E, talvez, o que eu destaco do principal, porque para mim é o principal, tem muito valor, é a conexão espiritual. É você desenvolver uma conexão espiritual. Ou seja, no momento em que, vamos dizer assim, o bicho está pegando, a dificuldade aparece, por mais que você entenda que é um processo que você precisa melhorar, que depende de você, chega um momento que todo mundo se sente o quê? Fraco, enfraquecido. E a conexão espiritual é aquele que faz você acreditar que tem algo acima de você, que vai te ajudar, que mesmo nesse momento onde você pensa que não tem mais força, mais energia, tem algo que vai fazer por você. E esse algo, conforme a minha crença, conforme o que eu gosto de passar para o paciente, é Deus. É Ele que vai ser soberano e vai te entregar essa força que você precisa para continuar. Vou destrinchar um pouquinho mais, né, esses hábitos, porque eu acho importante. Então, a questão da restrição da dieta, ela é muito importante. Porque a dieta, ela é uma prova. Todos os estudos hoje levam a gente entender que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Dali a gente produz um monte de neurotransmissores, hormônios, coisas que são muito importantes na questão das doenças. Então, você controlar a sua dieta, fazer uma dieta menos inflamatória, isso é fundamental. Então, esse acompanhamento, ele é um pilar muito importante para a saúde. E realmente precisa restringir. Outra coisa é a mudança, é o uso do conceitual da mudança, que é o uso de ervas e suplementos, que também é uma coisa que a pessoa não pode fazer por conta própria, tem que ser orientado. Não é qualquer erva, não é qualquer suplemento, é um tratamento individualizado. Quando eu cito esses 9 hábitos, já que a gente está falando de coisas físicas, é preciso também ressaltar que essas pessoas, elas não abandonaram o seu tratamento tradicional, tá? Então, assim, eu gosto muito de ressaltar isso, porque fica parecendo que eu tive um diagnóstico de câncer, fiz essa mudança de hábitos e estou curada. Não, essas pessoas, elas se trataram,
né? Tiveram acompanhamento médico, mas elas eram pessoas tidas como doenças que não seriam possíveis se recuperar, ter remissão. Então, esses pacientes, eles investiram em paralelo em hábitos que poderiam te ajudar. Inclusive, quando eles voltavam para os seus médicos, esses médicos também eram surpreendidos, né? Porque você saía de um consultório tido com um prognóstico, com um tempo de vida, e aí você voltava e você dizia aí por que aconteceu. E aí volto também a lembrar, quando eu falo desse tempo, dessa coisa do prognóstico, que é importante que o paciente ele acredite, que nós como pessoas acreditamos que nós não somos números. Os prognósticos claros, eles existem para dar uma ideia, mas antes de tudo nós somos pessoas que podemos ser autores da nossa vida e mudar, e foi isso que aconteceu com esses pacientes. Eles tomaram posse dessa visão de serem autores da sua própria vida, e eles resolveram não só investir em uma medicina, no tratamento convencional, mas falar o que eu posso fazer a mais pela minha vida, pela minha saúde. E aí eu falei um pouco dessa questão da conexão espiritual. Eu queria falar um pouquinho também sobre liberar as emoções reprimidas, porque emoções, quando eu falo emoções, não são só emoções negativas, são as emoções. Inclusive, nesse livro da Kelly Tanner, ela fala que isso é uma remissão radical. Ele fala que para liberar as emoções, a gente deve funcionar como uma cachoeira, ou seja, a emoção vem, né, na cachoeira vem, depois existe a queda da água e depois a gente libera. E essas emoções podem ser as positivas, para a gente não ser nostálgico, ou seja, você viveu algo muito positivo no seu passado e você se prende a algo do seu passado, isso também é adoecedor. E tem a questão principalmente, claro, das emoções negativas, a raiva, o medo, o rancor. E essas pessoas que não conseguem se desvincular dessas emoções, elas realmente têm um impacto severo na questão da doença delas. E existem meios, estratégias para se liberar essas emoções, tá? E uma outra coisa muito importante que vale a pena ressaltar, por que fazer tudo isso, né? Por que descobrir um motivo para viver? Então, você vê que como é importante isso, porque não adianta você estar querendo ser autor da sua vida, querendo mudar o seu diagnóstico, querendo vencer uma doença, se você não sabe por que você quer viver. Então, muitas vezes a gente está falando de cura, e isso me remete ao que eu falei no início sobre cura. A gente está falando de cura e a gente está pensando só naquelas pessoas que estão saudáveis fisicamente. E muitas vezes você vê jovens saudáveis, sem nenhuma doença física diagnosticada, mas que estão em processo de morte do ponto de vista emocional, psicológico, espiritual. E muitas outras vezes você vê pacientes em processos como esses, de doenças avançadas, doenças tidas por uma medicina tradicional como incuráveis, mas que eles estão tendo uma postura de buscar a sua cura. Então você senta com esses dois e chega um momento que você se questiona quem é realmente o curado daqui, né? Quem é que tem saúde? Quem é que tem vida? Então, saber o motivo por que você está buscando a sua cura é fundamental, porque senão você se perde nesse processo. Parece fácil falar de 9 hábitos, mas entenda que não são 9 hábitos que vêm como uma receita, ou que você vai em algum lugar e você faz um exame. São coisas que você vai ter que ter muita busca, você vai ter que enfrentar muitos medos, você vai ter que se deparar com coisas emocionais que talvez você guardou a vida toda e você não estava disposto, e chega um momento que você é convidado para isso. E a rede de apoio, ela é fundamental. E é importante, eu sempre destaco isso, porque a gente tem uma sensação, quando fala de rede de apoio, que a gente está falando do nosso irmão, da nossa família, do nosso marido, da nossa esposa, e não necessariamente essa funciona como rede de apoio. Por quê? E algumas vezes isso é muito decepcionante para os pacientes, porque você pensa que seu maior apoio vai vir das pessoas mais próximas, os entes mais queridos. Mas essas pessoas, às vezes, estão tão imbricadas no seu processo de dor, de doença, ou nos seus processos de emoções que você reprimiu aí durante a sua vida, que elas não necessariamente vão funcionar como sua rede de apoio. Então, sua rede de apoio pode ser um estranho que você nunca viu na sua vida. E quer falar de rede de apoio, basta
você acessar um Instagram, hoje você bota lá qualquer assunto, perda, luto, doença, câncer, e você vai encontrar grupos hoje formados de pessoas hoje que se buscam para se ajudar naquilo. Então, desvincular que rede de apoio é a pessoa que está próxima de você. Rede de apoio é aquela que vai te dar o suporte necessário, te acolher, te dar a mão para que você possa continuar nesse processo que é pessoal e intransferível. Muito bom. Eu quero, inclusive, acrescentar que todo esse conteúdo, né, que Gabriela colocou aqui de uma forma muito prática, a gente tem ele gravado em lives, numa série de 18 lives, lá no @dermacuracurativos. Você vai lá no Instagram, @dermacuracurativos, e procura lá essa série de 18 lives, onde é destrinchado ali com Gabriela e vários convidados sobre cada um desses hábitos. E aproveitando o gancho, eu quero te perguntar, e o que a gente precisa fazer, né, para praticar esses hábitos, uma vez que os benefícios aí são nítidos? O primeiro sempre começa com a palavrinha, né? Decisão. Você precisa ter a decisão de que realmente você está buscando uma cura. Lembrem que, como eu falei, os hábitos inicialmente foram estudados em pacientes que tinham doenças reveladas, diagnosticadas, dado nome. Mas a gente conseguiu hoje entender, ampliar isso, de que mesmo que você não tenha uma doença física, nós, principalmente essa pandemia nos mostrou isso, muitas pessoas estão sofrendo de doenças emocionais, espirituais, mentais. Então, quando a gente toma posse disso, de que de alguma forma a nossa vida não está nos trilhos que a gente gostaria, a gente precisa entender que a gente precisa tomar uma decisão de buscar ajuda. E nessa busca de ajuda, a gente precisa, principalmente, encontrar rede de apoio. Então, o grupo de Zap é o quê? Uma rede de apoio. Então, nós temos, depois de uma decisão, buscar ajuda. Então, o grupo de Zap dos hábitos de cura do WhatsApp é uma rede de apoio, onde nós praticamos juntos hábitos e missões que nos levam a conhecer um pouco mais, aprofundar um pouco mais esses hábitos. E segundo é o atendimento dentro da clínica para quem realmente tem uma lesão de pele ou é um idoso que precisa buscar um geriatra, alguém que precisa de um atendimento de fisioterapia, psicológico. Gabriela, por que você está falando de outros profissionais dentro da clínica que não seja só o atendimento médico específico seu? Isso é muito importante dizer que a clínica, ela tem um propósito, como eu falei, de cuidar de gente, de pessoas e mostrar, né, caminhos que possam levar essas pessoas à cura. Então, como clínica, todas as pessoas que estão ali envolvidas estão pensando a mesma coisa. Então, quando a gente coloca a Dermacura como uma clínica, que o próprio nome diz, né, cura, que fala de cura, todos os profissionais envolvidos ali, eles estão preparados para te dar esse caminho, para te mostrar, para te instrumentalizar para alguma coisa que vai te ajudar a te fortalecer. Então, se você quer hoje uma rede de apoio para você, você pode encontrar no Zap. Se você quer hoje um atendimento que te veja de forma integral, você pode encontrar na clínica de forma pessoal ou em domicílio, ou em atendimento online, porque o propósito ele não muda independente do momento ou como você esteja acessando a Dermacura. Porque isso é muito importante. Será que quando eu tiver o atendimento online, ela vai conseguir me oferecer esse suporte? Será que quando ela vai na casa do paciente, esse pensamento é o mesmo? Será que eu só tenho isso quando eu estou de forma presencial? Será que só a doutora Gabriela oferece isso? Não. É o pensamento, é o propósito da clínica. Então, todos estão envolvidos nesse propósito. Então, com certeza, o paciente vai ser enxergado dessa forma integral. Você falou aí de uma rede de apoio, né? Um grupo no WhatsApp. E para os nossos ouvintes, caso eles queiram participar desse grupo, qual é o caminho? Como pode ser feito, né, para a pessoa
poder desenvolver esses hábitos em conjunto com essa rede de apoio aí? Esses hábitos, eles funcionam em ciclos de 21 dias, e isso tem um porquê. E geralmente, nós temos o acesso através do site da Dermacura, onde as pessoas leem um pouco mais sobre o que são os hábitos que curam, e lá eles têm um link para tentar acessar, para querer saber mais, e aí ter acesso ao WhatsApp. E outra coisa também é que nós sempre, quando estamos iniciando um novo ciclo, nós divulgamos isso pelo Instagram da clínica. Então, nós disponibilizamos esse link também pelo Instagram para que as pessoas possam começar o ciclo junto conosco. Não está disponibilizado o tempo todo o acesso ao grupo, porque, como eu te disse, é um desafio de 21 dias. Então, nós precisamos, esse desafio, todo ele é construído com ideia, com porquê. Então, uma pessoa não deve entrar no meio do ciclo ou quando um ciclo estivesse finalizando, porque tudo é construído. Ou seja, são hábitos que nós estamos construindo durante 21 dias. Então, para ela, o interessante é que ela entre no início do ciclo para que ela possa vivenciar a experiência como um todo. Então, ela vai, resumindo, acessar pelo site ou pelo Instagram, sendo que ela só vai poder entrar no grupo quando nós estivermos iniciando um ciclo. Muito bom, muito bom. Eu tive uma ideia aqui agora, e eu acho que é interessante também, a gente abrir mais um canal. E aí eu vou me colocar aqui disponível até para criar uma lista de espera, então para os nossos ouvintes que têm interesse, foi no site, foi no Instagram, ou teve alguma dificuldade, né, de entrar em contato conosco, você vai mandar um e-mail para mim para entrar na lista de espera. O meu e-mail é leandro@dermacura.com.br. Simples assim, e também estará na descrição do nosso Dermacura Cast de hoje, que chegou ao fim. Muito obrigado e até o próximo episódio.